O primeiro parágrafo do texto 3 é composto por dois períodos. Sobre a estruturação desses períodos, é correto afirmar que. E aí você vai remeter à nossa aula de orações coordenadas, quando a gente falou assim, olha, o período composto por coordenação, a gente percebe, né, que a gente diz que ele tem uma independência sintática, né? Se ele tem independência sintática, uma forma de nós provarmos isso é colocando o ponto final entre as estruturas. E aí, quando você observa um parágrafo, ele é dividido em frases, em períodos, significa que a ligação entre eles é de coordenação. Concorda comigo? Belezinha. Então, vem aqui comigo à tela para a gente poder analisar isso. Olha só. Então, eu tenho aqui um primeiro período. Um dos grandes problemas enfrentados pelos moradores das grandes cidades brasileiras é a deficiente infraestrutura de transportes. Agora eu vou colocar o segundo período, que está coordenado ao anterior. As pessoas demoram muito tempo para se deslocarem, sem condições mínimas de conforto, tendo muitas vezes que encarar longas distâncias em pé em ônibus lotados. Ok. Aí você vai observar na estrutura do texto, tá? Você normalmente tem um tópico na estrutura do parágrafo, né? Um parágrafo padrão. Você tem o início desse parágrafo, que faz uma declaração inicial, chamado tópico frasal, e na sequência há um esclarecimento. Então você lança a mão da tese, do tópico frasal, e na sequência você faz um esclarecimento daquilo que você informou. Beleza? Então vamos analisar se isso que acontece? Então vamos lá, vamos pegar aqui, ó. Um dos grandes problemas enfrentados pelos moradores das grandes cidades brasileiras é a deficiente infraestrutura de transportes. Então, por que você diz isso, que um dos grandes problemas é a deficiente infraestrutura de transportes? Aí vem aqui na sequência o esclarecimento, que é um período composto por coordenação explicativa. Esse período composto é um período que tem valor explicativo em relação ao anterior. Show de bola? Então, é um período composto com relação explicativa ao anterior. Por que você falou que um dos grandes problemas enfrentados pelos moradores é a deficiente infraestrutura dos transportes? As pessoas demoram muito tempo para se deslocarem, sem condições mínimas de conforto, tendo muitas vezes que encarar longas distâncias em pé em ônibus lotados. Concorda comigo que eu esclareci essa informação aqui de eu ter falado que um dos grandes problemas enfrentados pelos moradores é a deficiente infraestrutura de transportes? Por que, Terror, é a deficiente infraestrutura de transportes? Pois as pessoas demoram muito tempo para se deslocarem, sem condições mínimas de conforto e assim por diante. Então, você observou um parágrafo padrão aqui, olha. Você tem então aqui um tópico frasal e na sequência o esclarecimento. Show de bola. Agora, você vem comigo aqui, olha. Então, a respeito desses dois períodos, é correto afirmar que o segundo período, esse que esclarece, é uma ampliação. O esclarecimento é uma ampliação. Você faz uma declaração inicial, um tópico frasal, a tese, e quando você esclarece, é a ampliação da informação anterior. É isso aí, show de bola, gostei. Porém, olha só a expressão aqui, ó, detalhada do primeiro, é a extrapolação. Então, o examinador ele coloca isso na alternativa A para você então eliminar. Porque se ele tivesse colocado assim, ó, o segundo período é a ampliação do primeiro, show de bola. Porque ele dá sequência à ideia, ele esclarece aquela ideia, ele então reforça aquela ideia. Mas quando ele coloca que é uma ampliação detalhada do primeiro, eu não tenho aqui a ideia de se dizer detalhado é muito relativo. Às vezes o que é detalhado para um não é tão detalhado assim para outro. E um texto no primeiro parágrafo, apenas com um período, eu consigo fazer um detalhamento? Não, né? Então, nesse caso, detalhado é o problema. A gente parte para frente. Vou pegar a próxima. O primeiro período tem suas consequências explicitadas no segundo. Então, o primeiro período tem suas consequências explicitadas no segundo. Então, vamos analisar aqui. Então, a banca pede nessa estrutura do parágrafo, aqui é puramente estrutura de parágrafo, que você observe que há um tópico frasal
e na sequência há um esclarecimento. Então, por que, né, se diz então que o problema é a infraestrutura deficiente? Então ele coloca ali para a gente quais são os problemas. Então há um esclarecimento. Concorda comigo? Aqui ele falou, ó, o primeiro período tem suas consequências explicitadas no segundo. Quer ver como é que a gente teria que ler isso? Se realmente o primeiro período tivesse suas consequências no segundo, a gente deveria ler assim. Olha só. Ele então está falando que esse período aqui é a consequência do primeiro. O que diz o primeiro parágrafo, o primeiro período? Ele diz o seguinte, que um dos grandes problemas enfrentados pelos moradores das grandes cidades brasileiras é a deficiente infraestrutura de transportes. Então é o seguinte, Terror, eu poderia ler então que as pessoas demorarem muito tempo para se deslocarem, sem condições mínimas de conforto, tendo muitas vezes que encarar longas distâncias em pé, isso é consequência de um dos grandes problemas ser a deficiente infraestrutura? É uma relação direta? Já que eu considero que o problema é a deficiente estrutura, então as pessoas têm que demorar muito tempo? Não. Percebeu? Então, eu sei que há uma relação lógica aí de resultado. Então, veja bem, isso é resultado, as pessoas, eu também posso ler, que as pessoas demorarem muito tempo para se deslocarem é um problema, né, um resultado da deficiência de infraestrutura de transportes? Sim. De novo, eu vou ler para você. O fato de as pessoas demorarem muito tempo para se deslocarem, sem condições mínimas de conforto, tendo muitas vezes que encarar longas distâncias em pé em um ônibus lotado, isso eu posso dizer que é consequência de uma deficiente infraestrutura de transportes? Sim. Só que deficiente infraestrutura de transportes é apenas o predicativo dentro desse período enorme aqui. Mas o que foi falado aqui é que o primeiro período tem suas consequências explicitadas no segundo. Aí não. Apenas o predicativo lá daquele primeiro período é que tem suas consequências explicitadas, que eu poderia entender como consequência, não é? Já que há uma deficiência de infraestrutura, as pessoas sofrem com isso. As pessoas sofrem por quê? Porque a infraestrutura é deficiente. Caberia essa interpretação? Caberia. Lógico. Análise textual, lógica, tá? Sem amarrar literalmente aqui na sintaxe, tá? Sem amarrar na sintaxe. Então vamos lá. Vamos agora pegar a alternativa C. O segundo período indica, olha só, que coisa linda. O segundo período, Terror, ele indica as razões da opinião expressa no primeiro. Cara, na aula de orações coordenadas eu falo pra caramba pra vocês isso. Há um diagnóstico e na sequência o esclarecimento deste diagnóstico. Então, ele indica as razões da opinião expressa no primeiro. Olha que coisa linda isso aqui, cara. Olha só, quando ele fala que o segundo período ele indica as razões, ele quer mostrar que ele mostra a ampliação, o esclarecimento da opinião do autor lá no tópico frasal. Então vamos lá. O que significa esse segundo período dentro desse parágrafo aqui, Terror? Ele é a ampliação, é o esclarecimento, são as razões da opinião. E qual é a opinião? Um dos grandes problemas enfrentados pelos moradores das grandes cidades é a deficiente infraestrutura de transporte. Terror, mas por que você disse? Qual é a razão de você dizer que um dos grandes problemas enfrentados é a deficiente infraestrutura de transportes? Aí eu vou para esclarecer. Olha, vou para o esclarecimento. As pessoas demoram muito tempo para se deslocarem, sem condições mínimas de conforto, tendo muitas vezes que encarar longas distâncias em pé em ônibus lotados. Viu? Então aqui nós explicitamos as razões da opinião dada pelo autor. E é isso que acontece, moçada. Então aqui se pede a estrutura interna do parágrafo, beleza? Isso não está explícito lá no cronograma do edital, tá? No programa do edital. Mas isso a gente vê na estrutura da nossa aula de interpretação de texto, nossa estrutura interna, beleza? E também na estrutura sintática. Nossa aula de
orações coordenadas, na nossa aula de orações subordinadas, a gente toca nesses pontos aí, tá legal? Entendendo a frase siamesa, entendendo as frases fragmentadas, entendendo a estrutura do parágrafo, e é exatamente isso. Temos um tópico frasal, na sequência, esclarecimento, razões para tal. Por isso, a alternativa C é linda, a alternativa C é ela correta. Vamos à letra D. O primeiro período destaca o maior dos problemas? Não, não é o maior dos problemas, é um deles, né? O segundo período indica tão somente os problemas. Quando ele coloca assim, ó, indica tão somente, isto é, não tem relação com o outro, tão somente, só explica isso, só coloca essas razões. Aí a gente já sabe que é uma forma de você eliminar. E ele fala, tão somente os problemas de transporte em ônibus, mas não é só em ônibus. Ele fala que depois ele fala em ônibus lotados. Mas nem sempre é isso, não é condição só nos ônibus, tá legal? É do transporte de maneira geral, não só ônibus lotados, beleza? Por isso, nós notamos que a alternativa C, lindamente, é a correta.